valia a pena fazer um parêntese sobre como que a gente avalia o pressuposto da normalidade, porque essa é uma questão que estava aqui atrás, que era a pergunta se a distribuição da variável de interesse é aproximadamente normal na situação em que o tamanho amostral não é grande, né, menor do que 30. E achei que valia a pena a gente pegar e conversar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma dúvida absolutamente pertinente de como é que eu sei se a minha amostra tem uma distribuição normal ou não. Então, antes de seguir adiante, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, o que importa, na verdade, é a distribuição das médias amostrais. Que essa distribuição tem uma distribuição normal. E que a distribuição das médias amostrais é aquela coisa, o que é isso? Se fizéssemos um grande número de amostras de uma determinada população e calculássemos a média de cada amostra, o conjunto dessas médias constituiria uma distribuição de médias amostrais. Precisa lembrar ainda que para amostras grandes, né, com um N maior do que 30, o teorema do limite central garante que a distribuição das médias amostrais será aproximadamente normal, mesmo quando a distribuição da variável na população ou em qualquer das amostras não for normal. No entanto, se o tamanho da amostra for pequeno, ou seja, um N menor do que 30, somente é possível supor que a distribuição das médias amostrais será aproximadamente normal se a distribuição da amostra também for aproximadamente normal. Então, vamos lá. Então, como é que a gente avalia o pressuposto da normalidade? Nós temos a possibilidade dos histogramas, dos gráficos de densidade e dos gráficos QQ. QQ é quantil. E, finalmente, nós temos os testes de normalidade. Então, aqui eu tenho algumas curvas. Aqui é uma curva, um gráfico de densidade, aqui é um histograma, e aqui é um gráfico quantil. Não se incomodem com isso aqui de baixo, isso aqui são só os comandos que foram gerados no software para gerar isso, para gerar esses gráficos. Então, olhando esses gráficos aqui, olha, é uma curva que parece aproximadamente simétrica, não é isso? Que para mim, eu olhando para esse gráfico, eu falei, olha, isso aqui para mim está suficientemente aproximadamente normal. Por mais que aqui tenha, tá vendo, eu posso falar que essa cauda dela aqui é um pouquinho maior, mais comprida do que essa outra, ainda assim, mesma coisa com esse histograma, aproximadamente ele é. E você consegue ver no gráfico quantil, como eu mostrei para vocês na primeira aula, que a maior parte dele está seguindo uma reta, mas chega aqui nas bordas, ele se afasta um pouquinho. E isso aqui, esse tipo de desvio, ele normalmente é algo que é aceitável, porque são desvios pequenos e só lá no fim, tá bom? Então, olhando isso aqui, para mim, visualmente, e aí de uma forma subjetiva, sim, isso aqui em geral seria aceito como uma distribuição aproximadamente normal. Nós temos ainda os testes estatísticos. O teste mais comum, esse teste estatístico, é o teste Shapiro-Wilk. Existem outros, mas esse aqui é o menos ruim deles. No entanto, veja, então esse aqui é o menos ruim dele. A minha recomendação particular é de que eles sejam evitados. E eu vou mostrar para vocês por quê. Embora tenha livros que falam que você pode usar eles, tá, à vontade. Mas eu particularmente não gosto desse ideia. Por quê? Então, olha só. Aqui eu tenho uma amostra, então eu tenho aqui o histograma dessa amostra, aqui eu tenho o gráfico de densidade, e eu tenho aqui o gráfico aqui. Então, veja, eu não consigo, olhando para nenhum desses gráficos, eu não acho que é razoável dizer que essas são amostras aproximadamente normais, certo? No entanto, quando eu rodo o teste Shapiro-Wilk para essa amostra, o que esse teste faz? Esse teste funciona assim. Quando ele me dá um p-valor que é menor do que 0,05, quer dizer que ele não refuta a hipótese nula de que a distribuição seja normal. Ou seja, não refuta a hipótese nula de que a distribuição aqui não é normal. Que não é normal. Corrigido.
Não é, então, a hipótese nula é a distribuição não é normal. Então, veja, deu um P de 0,10. Né? Esse P de 0,10, ele quer dizer que esse teste, como eu tenho aqui uma amostra pequena, ele não conseguiu refutar a hipótese nula de que essa é uma hipótese, é uma distribuição que não é normal. Ou seja, ele está dizendo que, tudo bem, essa distribuição pode ser normal. Entendeu? E veja, esses gráficos não me sugerem nem um pouco que ela seja normal. Mas, então aqui, nessa amostra pequena de 12 pessoas, eu tenho essa impressão, o teste não refutou essa hipótese, então eu não acho razoável isso. Agora, veja, vamos ver um outro exemplo aqui com esse mesmo teste. Olha. Aqui eu tenho essa distribuição, que eu falei para vocês que olhando, ela é uma distribuição aproximadamente normal. Né? Você vê olhando o gráfico aqui, né, é bem razoável. Você vê onde que, inclusive nesse gráfico aqui, que ele coloca até uma área em cinza, que ele mostra uma faixa de tolerância, é só aqui no finzinho que ele foge dessa faixa de tolerância. Então, de forma geral, veja, aqui eu tenho um p-valor que é muito baixo, menor do que 0,00000, vai a 6 casas decimais até chegar em 1 aqui. Então, esse p que foi menor que 0,05 refuta a hipótese nula de que a distribuição não é normal. Então veja, ou seja, eu refutei a hipótese nula de que ela não é normal, estou assumindo que ela não é normal. Enquanto que essa aqui é uma distribuição que é muito mais parecida com a distribuição normal do que essa anterior aqui. Concorda? Então, o que acontece? Esse teste ele tem pouco poder quando eu tenho amostra pequena, mas tem poder demais quando as amostras são grandes. Então, se eu for me guiar por ele, frequentemente eu vou fazer coisas erradas. Tá? E como eu falei para vocês, o que importa para mim é justamente quando eu tenho amostras pequenas. Porque quando eu tenho amostras grandes, o teorema do limite central me garante que a distribuição das médias amostrais ela vai ser aproximadamente normal. Então, a minha recomendação é não use, né, testes estatísticos para variar a normalidade como o Shapiro-Wilk, nem nenhum dos outros. Os outros são piores todos do que o Shapiro-Wilk. Tá? Use gráficos. Então aqui eu tenho exemplos de distribuições que não são normais. O histograma disso aqui. Os gráficos de intensidade. Os gráficos QQ. Todos muito fora daquilo que a gente esperaria numa distribuição normal. E isso daqui é mais do que suficiente. Tá bom? Espero que isso fique claro aqui para vocês. Qualquer dúvida a gente conversa depois, na discussão.